Glória a Deus, são todos irmãos na paz do Senhor Jesus. Eu vou falar hoje sobre Tamuz. Vou tentar resumir essa história porque ela é muito longa, é muito complicada. Mas eu convido você a abrir a sua Bíblia em Ezequiel capítulo 8, que fala sobre as abominações no santuário. Amém? Fala assim. Sucedeu, pois, no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado na minha casa, e os anciões de Judá assentados diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E olhei, e eis que uma semelhança como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor, como cor de âmbar. E estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos meus cabelos, da minha cabeça, o Espírito me levantou entre a terra e o céu e me trouxe a Jerusalém em visões de Deus, até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava colocada a imagem dos ciúmes, que provoca o ciúme de Deus. E eis que a glória do Deus de Israel estava ali, conforme a semelhança que eu tinha visto no vale. E disse-me: Filho do homem, levanta agora os teus olhos para o caminho do norte. E levantei os meus olhos para o caminho do norte. E eis que da banda do norte, à porta do altar, estava esta imagem de ciúmes à entrada. E disse-me: Filho do homem, vês tu o que eles estão fazendo? As grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, mas verás ainda maiores abominações. E levou-me à porta do átrio, então olhei, e eis que havia um buraco na parede. E disse-me: Filho do homem, cava agora naquela parede. E cavei na parede, e eis que havia uma porta. Então me disse: Entra e vê as malignas abominações que eles fazem aqui. Entrei e olhei, e eis que toda forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. E 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Jazanias, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, e cada um tinha na mão o seu incensário, e subia uma espessa nuvem de incenso. Então me disse: Viste, filho do homem, os que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? E eles dizem: O Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. E disse-me: Tornarás a ver ainda maiores abominações do que estas, do que eles fazem. E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, e que está da banda do norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E disse-me: Viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas? E levou-me para o átrio interior da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor, entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens de costa para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. E eles adoravam o sol, virados para o oriente. Então me disse: Viste, filho do homem, há coisas mais leviana para a casa de Judá do que essas abominações que fazem aqui? Havendo enchido a terra de violência, tornam a irritar-me, e ei-los a chegar o ramo ao seu nariz. Pelo que também eu procederei com furor, o meu olho não poupará, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Amém? Glória a Deus. Aqui, esse profeta, ele foi levado, de Babilônia até o templo de Jerusalém, para ver o que estava acontecendo em forma de uma visão. Essa estátua de ciúme era uma imagem da deusa Zera,
que ela representava, né, a deusa cananita da fertilidade, ao qual o governador, o rei Manassés, né, tinha a colocado na porta da entrada do templo do Senhor. Eles estavam profanando, eles estavam violando uma aliança com o Deus Todo-Poderoso, né? E aqui no versículo 14 fala sobre Tamuz, onde aparecem mulheres, né, assentadas, chorando por Tamuz. Muito bem. Como eu já falei no primeiro vídeo, Nirode, que está escrito lá em Gênesis, Nirode ele era filho de Cuxi, ele era bisneto de Noé e ele tinha uma mãe. Essa mãe, ela ficou com o seu filho quando Cuxi morreu. Eu não sei lhe dizer se foi ela que tomou o seu filho como esposo ou se foi ele que tomou a mãe como esposa. Eu só sei que eles, segundo a história, né, na Enciclopédia Britânica, nos estudos, se você procurar saber, essa mulher, ela se tornou a esposa de Nirode. Só que Nirode, antes de morrer, né, que ele veio a falecer, ele já se autodenominava o rei dos céus, que era o sol. Ele queria ser chamado, adorado como o rei sol. Nirode morreu e essa mulher Semíramis, né, ela ocultou o corpo do seu marido, filho Nirode, dizendo ao reino, ao seu império, que ele tinha voltado ao céu como o sol. Passando algum tempo, essa mulher aparece grávida e mais uma vez ela propaga essa notícia que ela está grávida, ao qual o Deus Sol a visitou e ela a engravidou. Passando algum tempo, essa criança nasce, ao qual ela coloca o nome de Tamuz, que está escrito aqui no versículo 8, capítulo 8, versículo 14 de Ezequiel. Então ela coloca o nome de Tamuz. Essa criança, ela nasce dia 25 de dezembro, ao qual aqui no versículo 16 fala que os homens estavam entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, é a data que Tamuz nasceu, o dia 25 de dezembro. E esses homens aqui estavam adorando, olhando para o oriente, estavam adorando o sol. Então, Tamuz nasce dia 25 de dezembro, né? Segundo os historiadores, ele nasce, essa criança cresce, né? É uma época de primavera, é uma época de chuva, é uma época onde as plantas crescem, é uma época onde a agricultura ela produz mais rápido por causa da chuva, todo mundo sabe disso, né? Então essa mulher aproveitou essa data para criar várias entidades falsas de Nirode Tamuz, amém? Essa criança ela vem a morrer também, já rapaz, né, segundo os estudos, ele fica um rapaz e um belo dia ele sai de casa para ir para o mato, segundo a história, e ele aparece morto em cima de um tronco de uma árvore, né? E mais uma vez a mãe oculta o corpo dessa criança, desse jovem, não sei se ele era pequeno, só sei que ele já era grande, né? Porque ele saiu para caçar, né, no mato, então já era grande. Ele morre. Então mais uma vez ela oculta o corpo do seu filho, Tamuz, Nirode, que ela fala que era a própria reencarnação de Nirode. Quando o Tamuz nasce, ela apresenta ele como a própria reencarnação de Nirode, o Deus Sol. Então, ela espalha de novo, né, que o Nirode tinha voltado para o céu, ao qual ele ficaria lá para sempre e seria o Sol, né? Mas ela é uma mulher muito detalhista, posso dizer até muito endemoniada, e ela fala que lá nesse lugar onde o filho dela morreu, Tamuz, nasce um pinheiro. E esse pinheiro é um símbolo de renascimento de Nirode, ao qual ela propaga na Babilônia que dia 25 de dezembro será um dia de adoração a Tamuz Nirode,
ao qual esse pinheiro simboliza hoje, né, eu posso falar assim, a árvore de Natal. É onde deu origem à árvore de Natal. Lá na Babilônia, onde essa mulher propagava essa religião mentirosa, religião satânica, né? Ela obrigava as pessoas a adorarem Tammuz Nirod nessa data, e também obrigava as pessoas a colocarem a árvore de Natal, o pinheiro, dentro do seu lar. Foi aí que originou a árvore de Natal. Você pode ver que esse Deus que eles serviam lá, o Deus do Sol, Nirod, ele era um Deus morto, né? Mas hoje nós, evangélicos, cristãos, nós adoramos um Deus vivo, né? E essa mulher, a Semiramis, ela propagou é uma seita satânica, ao qual muitos aderiram, né? Essa seita, essas religiões, originando várias entidades falsas, né? Demoníacas, onde eram feitos rituais com orgias, sacrifício de criança, derramavam sangue, serpentes, cobras, tudo eles colocavam no altar, como fala aqui no versículo 10 de capítulo 8 de Ezequiel, né? Animais abomináveis. Então ela fazia muitas orgias, essa suma sacerdotisa. Ela era conhecida na Assíria como a Rainha do Céu, ela se autodenominou também como Rainha do Céu, a Lua, né? Então, nós temos que procurar saber realmente se isso é verdade. Eu creio nisso, eu acredito, porque está escrito na Bíblia Sagrada. Nirod está na Bíblia Sagrada, Tammuz está na Bíblia Sagrada, e aqui também está falando que os homens estavam adorando o sol, né? Eu vou ler aqui em Jeremias, capítulo 8, Jeremias capítulo 8, que fala assim: naquele tempo, declara o Senhor, que os ossos dos reis e os líderes de Judá, os ossos do sacerdote, dos profetas e os ossos do povo de Jerusalém serão retirados dos seus túmulos, serão expostos ao sol e à lua e a todos os astros do céu que eles amaram, aos quais prestaram culto e os quais seguiram, consultaram e adoraram. Então, eu creio que esse sol é o Nirod, ao qual está escrito aqui na Bíblia Sagrada, amém? Quero que você abra também a sua Bíblia, que eu já separei aqui, Deuteronômios, capítulo 4, versículo 19, aleluia, glória a Deus, que diz assim. Estava adorando aqui o sol, né? No versículo 8, capítulo 8, versículo 16 de Ezequiel. Em Deuteronômios, capítulo 4, versículo 19, diz assim: e não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol. Por que que Deus estava proibindo eles olharem para o sol, né? E a lua e as estrelas, todo o exército dos céus? E sejas impelido a que te inclines perante eles os ídolos, e sirvas àquele que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus, que é o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele é vivo, ele não é morto, ele ressuscitou. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 23, guardai-vos de que vos esqueçais do concerto do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e vos façais alguma escultura, imagem de alguma coisa, que o Senhor vosso Deus proibiu, que está escrito em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 19. Em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24 diz: porque o Senhor teu Deus é um fogo consumidor, um Deus zeloso. Amém? Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, ao qual você serve. Você não serve mais a um Deus pagão. Você não serve mais a um Deus morto. Você serve um Deus vivo e todo-poderoso, ao qual ele levou aqui Ezequiel, né, a ter essa visão. Amém? Glória a Deus. E o rei Manassés, um rei que o seu pai era temoroso a Deus, quando seu pai morreu, que ele
tomou o trono do seu pai, passou a ser o sucessor de seu pai, com 12 anos de idade. Ele cresceu e quando ele ficou um homem já, né, ele levantou todos os altares de Baal, todos os altares que seu pai tinha derrubado, e adorou deuses estranhos, como está escrito aqui no capítulo 8 de Ezequiel. Rei Manassés, ao qual você pode ver que está escrito lá em 2 Reis, capítulo 21, versículo 7. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia. Esse Nirode, ele tinha um objetivo. Ele era um homem que profanava uma religião, né? Ele queria tomar conta do mundo. Ele queria ser um Deus. Para muitos, ele era um Deus. E para muitos hoje ainda evangélicos, ainda continua sendo um Deus. Quando você coloca uma árvore de Natal, quando você enfeita a sua casa, você está adorando um Deus morto, um Deus pagão, que é Nirode, o Deus do Sol, ao qual eu li para você aqui e mostrei na Bíblia Sagrada, né? Nirode, ele tinha um objetivo, ele trabalhava para um único sistema mundial global por via de globalização. O intuito de Nirode era ter só um Estado, um só governo, uma só religião controlada por ele. E a ordem hoje, da nova ordem mundial também é essa. Ter só um povo, ter só uma língua e ter só uma religião. Amém? Esse Nirode, ele começou uma grande apostasia profana, né? Seguiu com a sua mãe, né? E depois com o filho não, com a sua reencarnação, a qual a sua mãe e esposa inventou essa história mentirosa que muitas pessoas ainda continuam praticando essa mentira. Amém? Ele, na maçonaria, ele é um dos patriarcas globais. Amém? Representando lá o Sol e a sua mãe e esposa, a Lua. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ler mais aqui para vocês em 2 Reis, capítulo 2, 21, 3, que fala assim: porque tornou a edificar os altos de seu pai, que eu já falei aqui, né, mas eu estou mostrando para você que está escrito aqui no 2 Reis 21, capítulo 3 de 2 Reis. Manassés, ele construiu, restituiu todos os altares, que está escrito aqui, e fez um bosque, o que fizera Acabe, né, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Em 2 Reis 17, 16, deixaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram um ídolo de bosque, se prostraram perante todo o exército e serviram a Baal também, que é Nirode. Se você não sabe, Baal é a mesma coisa de Nirode, é um Deus ao qual todos adoravam, também representando o Deus da fertilidade, como também Tamuz. Ele é adorado como o Deus da fertilidade e da vegetação, porque a sua mãe, né, ela inventou, ela estudava, é uma mulher muito detalhista e talvez tinha muita ajuda, né, dos seus súditos, das suas sacerdotisas. É uma mulher realmente que levou essa seita satânica até hoje, ela é vivida no mundo inteiro. Amém? Se quiser também ler lá em Miqueias, capítulo 5, versículo 6, também fala de Nirode. As grandes cidades. As grandes cidades é a terra de Nirode, né? É um outro nome que dá a Assíria, né? E que nesse caso aqui, as cidades que fala assim, Miqueias, capítulo 5, versículo 6, diz assim: esses consumirão a terra da Assíria a espada e a terra de Nirode nas suas entradas. Assim nos livrará da Assíria quando vier a nossa terra e quando calcar os nossos termos. Amém? Glória a Deus. Então, a terra de Nirode, que é um culto, é um outro nome da Assíria e que nesse caso simboliza todas as nações ímpias do mundo. Amém? Glória a Deus. Dê uma olhada, pesquise e veja realmente se você está ainda adorando um Deus pagão. Porque a partir do momento
que nós somos chamados por Jesus. Nós temos que nos libertar de todas as coisas, não é só os pecados, né, que as pessoas sabem o que é pecado, mas às vezes você pode até pensar, né, em armar uma árvore de Natal na sua casa, um evangélico, e não saber o que você está colocando dentro da sua casa. Amém? Espero que você procure, mais uma vez, ter fome, né, de procurar saber se realmente, porque aqui na Bíblia fala sobre o Deus Sol, a Lua, ao qual eles adoravam, desviaram, profanaram, quebraram a aliança de Deus com Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço por esta riquíssima oportunidade, Senhor, e que nós evangélicos venham procurar saber realmente o que nós estamos fazendo agrada o Senhor, amém? Aqui eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.